Boa noite, pessoal. Continuando com o conteúdo, agora eu vou falar sobre o alinhamento de 3 pontos. Condição de alinhamento, né? Então, será que esses pontos estão alinhados? Será que não estão? Então, presta atenção nesse esqueminha aqui, né? Então, nós temos o ponto A, B e C. Nesse caso, eles estão alinhados, bonitinho. Você traça uma reta, eles estão na mesma reta. Todo ponto tem as suas coordenadas, né? Uma no X e uma no Y. X e Y. Aqui, no caso, eu chamei de x1, y1, x2, y2, x3, y3. Poderia ser xa, xb e xc, mas é a mesma coisa, né? O que vai acontecer? Para saber se eles estão alinhados, eu vou estar usando o determinante, que é um conteúdo que vocês viram no segundo colegial, né? Agora, a demonstração disso daqui, por que usar essa fórmula, eu posso estar explicando depois, porque ele é um pouquinho comprido, tá? Nós vamos montar o determinante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as coordenadas do ponto A, x1, y1, depois o ponto B, x2, y2, depois o ponto C. E na terceira coluna eu vou preencher sempre com 1. Depois que nós calcularmos o determinante, se der igual a 0, é porque eles estão alinhados. Se der diferente de 0, eles não estão alinhados, certo? Então, veja esse exemplo. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, o que eu já coloquei aqui? Ó? O ponto A, 3 e 5, o ponto B, 1 e 1, o ponto C, 3 e menos 1. Preenchi com 1, certo? Para calcular o determinante, existem duas maneiras, né? Tem uma que que a gente usa um monte de esqueminha aqui que fica confuso, e a maioria dos meus alunos preferem fazer a segunda maneira, que é repetir, né, as duas primeiras colunas aqui na frente. Então, ó, menos 3 e 5, 1 e 1, 3 e menos 1. Agora, o que nós vamos fazer? Sempre pegar as diagonais que tem 3 números, né? Então, por exemplo, esse com esse, certo? Do lado direito, as multiplicações, elas continuam sempre com o mesmo sinal. Depois, do lado esquerdo, vai inverter o sinal, né? Então, vamos lá. Aqui é tudo multiplicação. Menos 3 vezes 1, menos 3. Vezes 1 de novo, menos 3. Depois, 5 vezes 1, 5 vezes 3, 15. Então, mais 15. Depois, 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Então, repara que deste lado direito, o número continua igual ele estava. O resultado aqui deu menos 3, aqui deu 15 e aqui deu menos 1. Então, a gente copia igual. Agora, quando for o lado contrário, nós vamos inverter. Se está positivo, fica negativo. Então, aqui vai ficar, ó, esses daqui e esses daqui, certo? Então, vamos lá. 1 vezes 1 vezes 3, 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Vezes menos 1, 3 positivo, né? Porque menos com menos mais. Aqui, 5 vezes 1 vezes 1, 5. Então, vamos inverter aqui, ó. Eu tenho 3 positivo, vai ficar menos 3. Menos 3 também e menos 5. Se eu tivesse aqui negativo, ele ficaria positivo, certo? Agora, vamos calcular tudo. Então, o que a gente tem de positivo, né? Só o 15. Então, eu tenho 15 positivo. Vamos somar agora todas as dívidas. Eu devo 3, devo mais 1, 4. Mais 3, 7, 10, 15. Ou seja, 15 menos 15, 0. Pronto, se deu 0 é porque esses pontos estão alinhados. Para comprovar, seria mais legal ainda construir o plano cartesiano, né? Então, se vocês quiserem construir o plano, aqui eu vou fazer um rascunhozinho bem pequenininho, porque eu sei que vai ficar uma reta ao contrário. Então, por exemplo, o ponto menos 3 e 5, né? Então, ó, mais ou menos aqui, ó, ponto menos 3, mais ou menos aqui, junto com 5. Não vai ficar tão certinho, porque não vai ficar proporcional, né? Porque aqui tá um espaço pequeno, mas mais ou menos assim. Esse é o ponto A. O ponto B, 1 com 1. A cachorrinha tá latindo. Depois, o ponto C, 3 com menos 1. Né? Se nós juntarmos esses 3 pontos, eles vão formar uma reta bonitinha. Certo? É basicamente isso. Agora, depois eu vou fazer um outro vídeo com bastante exercício para vocês fazerem, tá bom?